Chegamos então, estamos na área com mais um correspondente médico e já tem pergunta na rede social para você, se puder, responder para a gente, viu? Hashtag correspondente médico, vai lá e conta para a gente. Primeiro, você costuma fazer exercício físico? Se fazes, é de manhã, é de tarde, é à noite? Conta para a gente poder conversar aqui já com o doutor Fernando Gomes, que vai aparecer agora na tela. Tudo bem, doutor? Ótimo, Elisa. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde, notícias muito importantes para todo mundo. Pois é, esse primeiro assunto é muito interessante. Já a gente vai entrar nessa questão do exercício físico, mas esse primeiro assunto, todos são sempre interessantes, mas quando a gente fala a respeito de descobertas do cérebro, sempre chama muito a nossa atenção. Um grupo de cientistas, entre eles alguns brasileiros, que pode ajudar a entender algumas doenças do cérebro. Eles chegaram até algumas informações. Olha só, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro identificaram uma relação de uma proteína com o envelhecimento do cérebro, envelhecimento do órgão. Segundo os estudos, o cérebro perde uma proteína presente em todo o corpo com o passar dos anos. E isso pode estar ligado a algumas doenças do órgão. Doutor Fernando Gomes, ainda bem que temos o senhor aqui para poder conversar sobre isso, hein? Alguém que está ali conectado há tantos anos com essas complexidades do cérebro, um neurocirurgião, então tem bastante intimidade com o órgão. Como exatamente esse estudo foi feito e como exatamente essa proteína ou essa ausência da proteína pode ocasionar novas doenças? Elisa, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande e um orgulho ver a neurociência brasileira participando da construção do conhecimento tão importante como esse. Enfim, você imagina o seguinte, né? Na construção do conhecimento, muitas vezes são utilizados animais de experimentação e também cérebro de pessoas que já faleceram, mas que de alguma forma, constituindo um banco de possibilidade de estudo, foi então dessa maneira que se procedeu essa investigação. Então foi identificada essa proteína lamina B1, que mostrou-se correlacionar com o processo de envelhecimento. De que maneira? Essa proteína tem a possibilidade, a capacidade e o papel, que é bastante complexo, entre eles, em proteger a estrutura do núcleo de uma célula chamada astrócito. O astrócito, ele vive dentro da caixa craniana, protegendo, nutrindo e dando suporte para que os neurônios, que são as células que fazem a transmissão elétrica, responsáveis pelo que a gente conhece de funcionamento do cérebro, venham a existir em perfeita harmonia. Então, a grande correlação é a seguinte: conforme o tempo passa, essa substância diminui, o astrócito já sem essa proteção não funciona também, e isso permite explicar o porquê o processo de envelhecimento e a própria senilidade no órgão se manifesta. Agora, isso aqui, Elisa, abre um leque incrível de entendimento, porque a partir do momento que eu tenho um biomarcador e posso fazer essa correlação, isso abre para mim a possibilidade de criar novos medicamentos, de pensar novas estratégias e, sobretudo, né, a gente sabe que o envelhecimento ele tem que ser pleno, ele tem que ser saudável, mas a gente tem ali alguns desafios na frente, como, por exemplo, as demências, sobretudo o Alzheimer. Então, é um passo importante que a neurociência deu aqui, identificando esse biomarcador, o que vai possibilitar a construção de mais conhecimento, provar ou não mais hipóteses e assim sucessivamente, Elisa. Nossa, doutor, fantástico, fantástico. Coloquei até os óculos para conseguir enxergar melhor aqui junto com você, já que nós estamos distantes, não é? Nesse momento de restrições e toda a nossa proteção sanitária em tempos de Ômicron. Ali embaixo está dizendo, então, que essa descoberta permite, o senhor explicou, que permite a criação de novos medicamentos. Onde exatamente a gente conseguiria ver esse avanço? Por exemplo, se existe a ausência dessa proteína, poderia haver uma reposição de proteína, assim como a gente faz aquela relação com, às vezes, estou com alguma falta de um hormônio, vamos repor esse hormônio. Existe essa conexão, doutor, ou é uma interpretação muito rasa? Não, isso poderia ser uma hipótese a ser desenvolvida. Se eu consigo, de alguma forma, bloquear ou retardar esse processo ou entender ele melhor, se existe uma correlação disso com a manifestação de outras doenças, eu posso, então, bolar estratégias, tentar intervenções e eu consigo medir se de alguma forma estou interferindo nisso ou não. O que precisa ficar claro aqui é o seguinte, Elisa, a gente tem dentro da caixa craniana cerca de 86 bilhões de neurônios. 100 vezes mais é a quantidade de células, do caso da glia, e os astrócitos representam um desse tipo de células, que são fundamentais para o suporte, tanto o suporte físico como nutricional e bioquímico dos neurônios. Então, se eu consigo entender se todo esse meu suporte ele tem uma forma de envelhecer, uma forma de manifestar a sua falência que pode impactar no funcionamento do neurônio, eu posso, então, criar formas diferentes de entender as doenças e também de bolar remédios, estratégias terapêuticas para conseguir, na verdade, sobretudo, garantir um envelhecimento saudável com cognição, com inteligência e com manifestação plena das nossas vontades.
Doutor, um exemplo prático, se nós usássemos aqui o exemplo do Alzheimer, de que maneira essa descoberta poderia ajudar a desenvolver remédios para doenças como o Alzheimer? Bom, se existe uma correlação direta, por exemplo, com a manifestação clínica da falência do neurônio, ou seja, ele deixa de funcionar de forma adequada com a baixa dessa proteína, e se tem como eu oferecer para as células essa proteína, isso seria uma forma de bloquear o processo. Por exemplo, estou aqui imaginando um desenho raso de uma hipótese, que talvez necessitasse de uma intervenção genética, não sei, ou então um medicamento que fosse injetável dentro da RAC, da espinha. Enfim, as possibilidades são inúmeras, mas a linha de pensamento é a seguinte: se eu tenho um dado a mais, um biomarcador a mais, isso faz com que eu possa bolar estratégias e entender doenças. Por exemplo, nós temos hoje a possibilidade de dosar no líquor proteína tal, fosfotal, beta-amiloide, que me fazem entender se o processo que o indivíduo está vivendo é Alzheimer ou alguma outra doença neurodegenerativa ou não. Então, um trunfo a mais aí, uma informação importante como essa a mais, pode mudar totalmente meu entendimento em relação à senilidade, em relação à manifestação clínica de doenças neurológicas. Doutor, se a gente pudesse prever o futuro, hein, imaginar daqui a uns anos, bom seria imaginar que daqui a uns anos nós diríamos assim: nossa, lembra quando o Alzheimer ainda não tinha como fazer, não tinha como prevenir direito, ou não tinha como retroceder o avanço? O senhor acredita que pelo ritmo da ciência, eu sei que é uma pergunta difícil, mas é muito mais fácil para mim fazer a pergunta do que respondê-la, ainda bem que tem o senhor aqui. Com o avanço da ciência, é possível que nos próximos anos nós vejamos alguma qualidade de vida maior para quem tem o Alzheimer, independentemente do nível desse Alzheimer? Eu acho que sim. A gente descobriu o Alzheimer, ele foi relatado em 1907 por Aloy Alzheimer. Não faz tanto tempo assim, a humanidade já existe há muito mais tempo. A hidrocefalia de pressão normal, que acaba fazendo um diagnóstico diferencial, foi descrita na década de 60 pelo neurocirurgião colombiano Salomão Hakim. Então são coisas muito novas e a partir do momento que a gente consegue diagnosticar, porque junto com isso vem a neuroradiologia, que nos ajuda a entender a imagem, toda essa questão do entendimento do conhecimento básico, né, biomolecular, genético, faz com que a gente tenha estratégias que a gente percebe só no campo clínico que alguma coisa não está legal, mas eu consigo então ter estratégias para garantir interferência real, né, tanto na circuitaria neural, nos neurotransmissores, como também nas próprias células. Então eu acho que assim, a ciência ela vem dando saltos e conforme a gente acaba recebendo um golpe, né, como por exemplo que a gente está vivendo da pandemia, isso dá uma chacoalhada no mundo e faz com que os grupos de pesquisa se organizem e a gente consiga marchar num sentido comum, de descobrir diagnóstico, de conseguir criar estratégia de tratamento e, sobretudo, garantir para a população orientações, primeiro, para machucar menos o próprio corpo, né, durante toda a vida e depois conseguir intervir de forma adequada para garantir saúde. Bom, o desconforto traz a necessidade de procurar uma solução, não é, doutor? Excelente a aula por aqui. A gente segue para o próximo assunto, mas lembrando que você sempre, em qualquer momento, mesmo quando nós não estamos no ar, viu? Você acompanha algum assunto do Correspondente Médico, vê pelo YouTube, que está sempre o nosso quadro disponível no YouTube da CNN, você pode mandar sua pergunta, #Correspondente Médico. E por que é legal a sua participação? Porque o nosso próximo assunto veio de acordo com uma questão que chegou pela rede social, então a gente vai retomar a pauta e compartilhar com vocês uma dúvida que chegou do Jorge Matos. Ele perguntou o seguinte: o que causa a catarata? O que faz surgir a catarata? Antes da gente poder entrar nesse assunto e trazer a resposta do Dr. Fernando Gomes, segundo um relatório, olha só, relatório mundial sobre a visão que foi lançado pela OMS no ano passado, a catarata atinge cerca de 65 milhões de pessoas em todo o planeta e é uma das principais responsáveis da cegueira. Dr. Fernando Gomes, catarata, é verdade que existem tipos diferentes de catarata, que uma pessoa pode ter um tipo, outra pessoa pode ter outro? A gente pode fazer algumas classificações de acordo com a origem do próprio problema. Mas o que a gente sabe, né? A catarata nada mais é do que a opacificação, ou seja, a lente, que chama cristalino do próprio olho, vai ficando turva no decorrer do tempo. Isso faz com que a visão ela perca a sua qualidade. Então, assim, podemos ter uma classificação de acordo com a origem. Por exemplo, senil, muito comum, correlacionado com o processo de envelhecimento. A grande pergunta é, então todo mundo vai ficar cego um dia por conta da catarata? Não é bem assim, porque a gente sabe que existem questões inerentes a cada pessoa, de ordem genética e também de experiência que teve durante a própria vida. Na ilustração aqui a gente percebe um olho normal, então aqui a gente tem a pupila
funciona como se fosse uma câmera fotográfica por onde precisa passar a luz e atrás existe a retina onde faz a interpretação dessa iluminação, dessa informação luminosa que chega. E aqui um olho com catarata, mostrando que aqui, exatamente na pupila, né, a famosa menina dos olhos, onde deveria ser totalmente translúcido para a luz passar, ela se mostra opaca. Então isso faz com que menos quantidade de luz de qualidade possa entrar e, portanto, a retina é menos impressionada, o cérebro é menos impressionado e se enxerga pior. Mas então, voltando à classificação... Desculpa, seria um obstáculo na pupila, é isso? Seria um obstáculo, porque você imagina o seguinte, você precisa ter uma lente transparente. Ela vai ajudar, na verdade, a organizar os raios luminosos, mas se ela estiver suja, se ela estiver opaca, opalescente, a informação não vai passar de forma adequada. Tanto é que uma das manifestações da catarata é o indivíduo precisar de muita luz para conseguir ler alguma coisa. Porque então ele tem que oferecer algo muito mais forte para tentar vencer essa resistência quando consegue fazer. Seguindo a classificação, Elisa, então além da senil, que aparece na própria questão do envelhecimento, a catarata congênita, correlacionada com problemas que venham, por exemplo, durante o desenvolvimento do bebê dentro da barriga da mãe. Então, infecção congênita por toxoplasmose, sífilis, herpes e assim sucessivamente podem provocar esse problema, por isso é tão importante o diagnóstico e o tratamento precoce. Traumática, depois de um acidente, pode existir, na verdade, uma alteração da qualidade do cristalino. Correlação com problemas metabólicos, como, por exemplo, diabetes. Também existe uma correlação com hipertensão arterial, com tabagismo, por isso que a gente fala de estilo de vida saudável, para evitar até problemas dessa origem e até mesmo a utilização de alguns medicamentos, como, por exemplo, corticoide. Além disso tudo, até a radiação ultravioleta, ou seja, a exposição à luz solar em excesso, pode ser uma das explicações para o surgimento da catarata. Por isso que é tão importante a gente cuidar da saúde dos olhos, consultar o oftalmologista, principalmente porque, como você falou, acaba sendo uma das principais causas de cegueira ao redor do mundo, mas que tem tratamento, Elisa. Então a gente precisa ficar atento em relação a esse problema, com a gente e com as pessoas que estão à nossa volta. Doutor, se a catarata está conectada, por exemplo, ao envelhecimento, ou se pode estar ligada ao envelhecimento, todo mundo vai ter essa doença um dia? Ou todo mundo naturalmente começa a ter algum problema de visão? Ou não dá para generalizar? Você pode imaginar o seguinte, né? Existe uma correlação com o tempo passar e o cristalino não está tão translúcido como na juventude. Isso pode acontecer, mas não significa que todo mundo vai ficar com catarata e manifestação clínica disso a longo prazo. A gente tem a interferência genética de cada pessoa que vai definir diversos traços enfim, e características clínicas individuais e a gente tem a maneira com que o indivíduo se correlaciona no decorrer da própria vida. Então, se a pessoa se expõe à luz solar sem proteção, de uma forma irresponsável, se utiliza medicamentos, se teve um trauma que de alguma forma machucou os olhos e acabou impactando na cicatrização de uma forma diferente do cristalino, teve uma uveíte, enfim, não tratou de forma adequada, tem problemas, a manifestação clínica da catarata pode acontecer. Então existe sim uma correlação com o envelhecimento, mas tudo depende também da forma que a gente experimenta a nossa vida. Uma pessoa, de repente, que nem sequer nasceu, mas que a mãe tem uma infecção, como essa que eu falei para vocês, aí da toxoplasmose, da sífilis, herpes e assim sucessivamente durante a gestação e não tratou, a criança já pode nascer com a catarata congênita. Doutor, tratamentos, cirurgias, de que maneira uma pessoa pode tentar corrigir esse problema da catarata? E, aliás, eu ia falar, ele é corrigível, nem sei se existe essa palavra, mas é possível corrigir? Você tem catarata, vamos reverter tudo ou a vitória é conseguir barrar a evolução da doença? São as duas coisas, né? Se você faz a prevenção, cuida da saúde dos olhos com consultas periódicas no oftalmologista, toma os cuidados necessários, você, na verdade, diminui a chance da manifestação clínica dessa e de qualquer outra doença. Porém, o diagnóstico precoce, por isso que existem multirões, né? E o trabalho incansável dos oftalmologistas, existem técnicas cirúrgicas específicas para, de alguma forma, limpar esse cristalino, trocar esse cristalino, removê-lo e deixar, então, a entrada de luz saudável, ou seja, sem interferência para dentro do globo ocular, impressionando dessa maneira uma forma adequada a retina, Elisa. Então, assim, o tratamento, a intervenção, ela existe com bons resultados, garantindo que o indivíduo que antes não estava conseguindo enxergar direito passe a ter uma informação visual importante. E a gente sabe que isso aqui é muito importante, porque essa conversa aqui,
ela está existindo porque a gente falou de um tema mostrando que existe uma correlação de pessoas que fizeram cirurgia para catarata e voltaram a enxergar melhor com uma manifestação clínica menor das demências. Porque o nosso cérebro ele precisa de informação visual e também auditiva de qualidade. Se a gente vai enfraquecendo essa entrada, no decorrer do tempo, é de se esperar que a manifestação intelectual da pessoa venha a diminuir. Por isso que, assim, está tudo interligado. Aqui no caso, a gente está falando da oftalmologia, né? Como a forma de procurar ajuda e receber tratamento. Mas você percebe a correlação da oftalmologia com a neurologia e com o próprio processo de envelhecimento, que é cuidado pela geriatria. Pois é, e quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue se proteger ou pelo menos ter acesso à informação, não é, doutor? Para procurar um tratamento, para procurar um médico especialista, porque quando a gente fala de algo tão necessário para a gente, que é a visão, não dá para ficar brincando, né? Num primeiro sintoma, opa, algo caiu aqui, não foi uma luva nesse estúdio, foi Rafael Colombo fazendo um pequeno barulho, doutor Fernando Gomes. Mas voltando aos olhos, doutor Fernando, até esqueci que eu ia perguntar, que eu ia perguntar mesmo. Ah, pronto, que num primeiro sinal você tem de procurar um médico, né? Senão a doença vai evoluindo. Exatamente. O mais importante é a gente identificar quando muda o padrão de funcionamento do nosso corpo. Hoje existem profissionais que estão extremamente formados, gabaritados, a ciência já progrediu e se você consegue, na verdade, fazer um diagnóstico preciso, quanto mais rápido você estabelece o tratamento, muito mais chance de você ter a função recuperada. Então, assim, não vamos bobear, pessoal. Com a gente, com todo mundo que está à nossa volta, é importante a gente falar, pessoas instruídas vivem melhor, às vezes uma consulta no momento adequado faz toda a diferença para uma vida inteira. E colega barulhento, como a medicina resolve? Brincadeira, doutor Fernando. Obrigada por hoje, viu, doutor? Com carinho e com acolhimento, Elisa. Um abraço, viu, Rafael Colombo? Pessoal, muito obrigado e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.